Dando prosseguimento ao terceiro vídeo, amados e amadas, vamos bater nessa tecla. Obedecer a Deus, filhos, honrar o pai e a mãe e viver bem. O Santo Espírito de Deus manda que eu reforce bastante nessa atitude, nessa pregação e nessa palavra. Obedecer, filhos. Ouçam bem, minhas crianças. Palavra fácil de entender, mas muitas vezes difícil de colocar em prática. Principalmente quando não entendemos ou não concordamos com a orientação dada. Já falei, lá para cima. Crianças, recebam direcionamento a todo instante. Os pais são os que mais dão ordens e dizem que é preciso fazer ou deixar de fazer. E muitas vezes, principalmente à medida que ficam mais velhos, os filhos questionam, sim, questionam as ordens dadas pelo pai. Você está pedindo que eu não coma bastante, mas eu vi você comer 3 pratos, por que eu não posso comer? É um exemplo de questionamento. Tudo, depois de uma certa idade, eles questionam. Muitas vezes, principalmente à medida que fiquem velhos, eles questionam mesmo, desobedecem e não cumprem a orientação dada. A desculpa, sabe o que é? Ah, você também fazia isso, por que eu não posso? A resposta para o pai e para a mãe. A Bíblia é clara quando fala que filhos devem obedecer os pais. Mesmo que nada faça sentido, mesmo sem concordar, filhos, mesmo sem ser agradável, filhos, devem obedecer os pais. Pois assim Deus instituiu a família. Pais com autoridade junto aos filhos. No versículo que eu já citei, que diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Viram, filhos? Efésios capítulo 6, verso 1 e 3. Esse pregador já mencionou lá em cima, esse pai já mencionou a vocês lá em cima, filhos. Obedecer é a melhor escolha para sempre. Formação espiritual, restauração. Pergunta, o que significa obedecer? Filhos, obedecer, eu vou responder, submeter-se à vontade de outra pessoa, os pais, obedecer aos professores, estar sob influência de, servir ou trabalhar em algo. Alguns municípios se recusam a obedecer o Estado, por exemplo, comportar-se de acordo ou concordar com, obedecer às normas vigentes, às leis, acatar um pedido, um sentimento, um estímulo, conduzindo as crianças a Cristo, estar subordinado a uma força de grande intensidade, estar submetido aos instintos naturais, obedecer à vontade da razão, responder ao mecanismo sistemático, funcionar de modo correto, os desígnios dos pais. Pergunta, o que significa honrar o meu pai e minha mãe? Filhos, respondo, honrar seu pai e sua mãe é demonstrar através de palavras, ações que surgem de uma atitude interior de estima, respeito pela posição que eles ocupam. A tua mãe que te deu vida, Deus que é dono do mundo e teu pai que lhe dá o sustento. O que significa a palavra grega? Para honra significa reverenciar, estimar, valorizar, honrar e dar respeito não é apenas pelo mérito, mas pela posição. Por exemplo, algumas pessoas podem não concordar com as decisões do seu presidente da República do Brasil, mas ainda deve respeitar sua posição como líder de seus pais, do seu país. Semelhante, os filhos de todas as idades devem honrar seu pai, sua mãe,
quer seus pais mereçam ou não. Deus nos exorta a honrar o nosso pai e nossa mãe. Estão ouvindo, meus filhos? Ele tanto valoriza honrar os pais que incluiu esse princípio nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 12. E novamente no Novo Testamento, disse: vós filhos, sendo obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, honra o pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, verso 1 e 3. Viram? Papai está sendo muito repetitivo, filhos. Esse pregador está sendo repetitivo porque o Espírito Santo de Deus quer incutir à sua mente essa palavra. Durante a época do Velho Testamento, falar mal contra os pais, atenção, filhos, vou repetir, durante a época do Velho Testamento, falar mal contra os pais ou rebelar-se contra as suas instruções resultava em punição capital. Êxodo capítulo 21, verso 15 e 17. Mateus capítulo 15 e 14. Sabe o que é pena capital, filhos? Sabe? A morte. Ou prisão. Vou ler novamente, filho, para vocês gravarem bem. Durante a época do Velho Testamento, falar mal contra os pais ou liberar-se contra as suas instruções resultava em punição capital, a morte ou prisão. Êxodo capítulo 21, verso 15 e 17. Mateus capítulo 15, verso 14. Enquanto aqueles que honram seus pais são abençoados. Jeremias capítulo 35, verso 18 e 19. Uma característica daqueles com uma mente corrompida e daqueles que não agradam a Deus nos últimos dias é desobedecer aos pais. Romanos capítulo 1, verso 30. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Atenção, filhinhos. Pregador e papai falando. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, encorajou os filhos a respeitarem seus pais. Provérbios capítulo 1, verso 8. Capítulo 13, verso 1, capítulo 30, verso 17. Apesar de que talvez não estejamos muito sob a autoridade, não podemos ignorar o comando de Deus de honrar nossos pais. Até Jesus, o Deus Filho, submeteu-se aos seus pais terrenos e seu Pai Celestial. Mateus capítulo 26, verso 39. Ao seguir o exemplo de Cristo como cristão, devemos tratar nossos pais da mesma forma, com referência com o qual nos aproximaríamos de nosso Pai Celestial. Hebreus capítulo 12, verso 9. É bem claro que somos comandados a honrar nossos pais. Mas como? Hein, filhos? Honre-os, tanto com suas ações, com as suas atitudes. Marcos capítulo 7, verso 6. Honre seus desejos, tanto os que eles já expressaram, quanto os que não expressam verbalmente. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão do pai. Provérbios capítulo 13, verso 1. Ouviram, filhinhos, o que o Espírito Santo de Deus está mandando a vocês, amados e amadas? Essas palavras ditadas no coração desse servo, com a mente do Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 15, versos 3 e 9, Jesus lembrou os fariseus do comando de Deus de honrar o seu pai e sua mãe. Eles estavam descendo a letra da lei, mas tinham adicionado as suas próprias tradições, as quais em essência rejeitavam esse comando. Enquanto oravam seus pais em palavras, suas ações provavam o verdadeiro motivo do seu coração. Orar é mais do que da boca para fora, é o sentido do coração. A palavra honra nessa passagem é um verbo e, como tal, exige uma escolha, uma ação correta. Honrar talvez traz consigo a ideia de dar glória a alguém. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31.
nos diz que qualquer coisa que façamos deve ser feita para a honra e glória de Deus. Devemos procurar honrar nossos pais da mesma forma que cristãos também trazem a glória a Deus em nossos pensamentos, palavras e ações. A palavra significa obedecer, escutar, prestar atenção. Para uma criança pequena obedecer, os pais vai de lado a lado com orá-los. Isso inclui escutar, prestar atenção, submeter-se à sua autoridade. Depois que a criança cresce, a obediência que aprenderam ainda pequeninos vai ajudá-los a honrar outras autoridades, tais como governo, polícia, patrões, professores, amigos, enfim. Enquanto devemos honrar nossos pais, isso não significa imitar os que não honraram a Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 18 e 19. O que devemos fazer se nossos pais nos pedem a fazer algo errado? Nesse caso, devemos obedecer a Deus primeiramente, e não aos homens. Atos capítulo 5, verso 28. O comando de honrar aos pais é o único comando com uma promessa, para que te vá bem. Efésios capítulo 6, verso 3. Honra gera alma. Honra gera honra. Deus não vai honrar aquele que não obedece seu comando de honrar seus pais. Se desejamos agradar a Deus, filhos, e ser abençoado por Ele, devemos honrar nossos pais. Honrar não é fácil, não é sempre divertido, e com certeza não é possível apenas com nossas próprias forças. No entanto, a honra é o caminho certo, é o nosso propósito de vida, glorificar a Deus. Vós, filhos, obedecei a tudo aos vossos pais, ou em tudo, porque isso é agradável a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 20. A obediência a Deus é um mandamento. Quando obedecemos os mandamentos, ensinamentos de Deus, da sua palavra, estamos dando um passo muito largo e definitivo em relação ao futuro da nossa existência. Orar aos pais é uma consequência, ou ainda uma extensão da atitude de obediência a Deus. O resultado desse conjunto de atitudes coerentes é a vida longa, filhos. Não só física, mas também vida espiritual. Viram, filhos? Papai, o pregador já falou lá em cima que você obedecer o pai e a mãe, terá vida longa física e espiritual. Daí, para facilitar o entendimento, temos que obedecer, honrar, viver, honra e vida longa. A vida longa é um conceito que não pode ser interpretado quantitativamente, mas deve ser compreendido qualificadamente. O que é vida longa? Vamos viver 200 anos? Não. Você tem que compreender a qualidade de vida longa. Se você for no caminho do bem, você terá a eternidade. Essa é a vida longa. Existem pessoas que vivem muitos anos. Principalmente Matusalém viveu 960 anos. Adão viveu 930 anos. Por aí vai. Existem pessoas que vivem muitos anos. 100. Hoje talvez 100. Minha avó morreu com 110 anos. Porém levam para o túmulo um ressentimento em relação aos pais. Um relacionamento com os pais completamente destruído. Muitas pessoas. Há pessoas que vivem bem menos, mas quanto viveram, honraram seus pais, fizeram a diferença na vida deles. Deus nos promete a vida eterna, e se fizermos o possível para viver em atitude de honra a nossos pais, teremos uma qualidade de vida extremamente satisfatória. Linguagens de obediência e honra. Enfim, temos que nos dar a mão, seguirmos o caminho e glorificar o nome do Senhor, dar glória
pelas crianças, pelos filhos que nos deu, pela família. Obedecer a Deus e honrar os pais e viver bem. Obedecer, palavra fácil de entender, filhos. Muitas vezes difícil de colocar em prática. Principalmente quando não entendemos ou concordamos com a orientação dada por ele. Crianças recebem direcionamento a todo instante. Os pais são os que mais dão ordem e dizem que é preciso fazer ou deixar de fazer. E muitas vezes, principalmente à medida que ficam mais velhos, os filhos questionam, desobedecem, não cumprem a orientação dada. A Bíblia é clara quando fala que os filhos devem obedecer os pais, mesmo que não faça sentido, mesmo sem concordar. Honra teu pai e tua mãe, pois eles nos traz toda a alegria, toda a honra e toda a glória que nos é dado pelo caminho do bem. Deus aconselha você, criança. Na Bíblia encontramos conselhos de Deus que esse pregador vai transmitir a vocês nesse momento. Sim, nos livros de Provérbios existem orientações para termos uma vida feliz e abençoada, que orienta as crianças. Deve obedecer seus pais. Provérbios capítulo 1, verso 8. Provérbios capítulo 13, verso 1. Todo filho deve ouvir os conselhos do pai e não abandoná-lo jamais. É preciso ouvir com atenção. A Bíblia conta a história de Sansão, um homem muito forte que, apesar de sua força, foi derrotado. Sansão não dava muito ouvido aos conselhos dos pais. Viram, filhos? E por isso sua história teve um final infeliz. Não deixe a mesma coisa acontecer com você, filho. As crianças obedientes alegram os seus pais. Provérbios capítulo 10, verso 1, que diz: filhos obedientes enchem de alegria e satisfação seus pais. Crianças, reflitam um pouco. O seu comportamento tem deixado seus pais alegres ou tristes? As crianças devem obedecer aos pais e a Deus. Provérbios capítulo 3, verso 1 e 2. Além de obedecermos os nossos pais físicos, é preciso que obedeçamos o nosso Pai Celestial. Se fizermos isso, teremos uma vida abençoada, tanto na quantidade quanto na qualidade dos nossos anos. Samuel foi um personagem bíblico que, ao contrário de Sansão, sabia obedecer. Quando Deus falava com Samuel, ele respondia: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode dar ouvidos à voz de Deus. Samuel teve uma vida longa e feliz. Viram, filhos? As crianças devem agir de uma maneira correta. Provérbios capítulo 20, verso 11. Nesse versículo aprendemos que nunca é cedo demais para agir corretamente e receber a aprovação do Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelo seu comportamento. Sendo assim, esforcemo-nos por fazer aquilo que é correto. A Bíblia diz que quando Jesus era criança, ele obedecia aos seus pais e buscava aprender sobre Deus. Ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Enquanto foi criança, Jesus viveu de um modo que agradou o Pai Celestial e assim se tornou um modelo para todos os meninos e meninas. As crianças devem evitar as más companhias. Atenção, filhos. Provérbios capítulo 28, verso 7. Quando o autor de Provérbios diz que não devemos andar nas companhias de comilões, falando de arruaceiros, de gente que vive festa e festa, farra e farra, bebedeira. Há um ditado popular que afirma: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Crianças, busquem companhias de meninos e meninas que honram a Deus, respeitem os professores e obedecem seus pais. Os pais devem educar as crianças. Provérbios capítulo 19, verso 18, capítulo 22, verso 6, capítulo 29, verso 15, capítulo 29, verso 17. Além de apresentar conselhos para os filhos, o livro de Provérbios traz também admoestações aos pais.
Em várias passagens, o Senhor fala sobre a importância da educação. Pais e mães não negligenciam eles nessa tarefa. No Velho Testamento encontramos a história de Eli, um sacerdote que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles também eram sacerdotes, mas se comportavam de uma maneira que desagradava a Deus. O Senhor mandou dizer a Eli que uma desgraça se abateria sobre sua casa, porque ele não havia corrigido seus filhos. De fato, todos os 3 morreram no mesmo dia. Pais e mães, grande é a nossa responsabilidade. Vocês viram? Viram, filhos? Viram a responsabilidade do pai? Vou repetir. No Velho Testamento encontramos a história de Eli, um sacerdote que tinha 2 filhos. Eli era o pai, Ofni era o filho, Finéias era outro filho. Eles também eram sacerdotes, mas se comportavam de uma maneira desagradável a Deus. O Senhor mandou dizer a Eli, pai, que a desgraça se abateria sobre sua casa, porque ele não havia corrigido seus filhos. E de fato, os 3 morreram, pai, Ofni e Finéias, no mesmo dia. Pais e mães, grande é a sua responsabilidade. Então, como é que você costuma seguir os bons conselhos dos pais? No livro de Provérbios, encontramos excelentes recomendações. E agora as conhecemos um pouco melhor. Mas não basta conhecer, é preciso praticar. A gente que deixa um bom conselho entrar por um motivo e sair por outro. Você conhece a história do Tadeu? Ele era um filhinho muito bonito e alegre que tinha um defeito, não gostava de obedecer. Os meus pais não sabem de nada, pensava Tadeu certa vez. Cada vez que seu pai e sua mãe lhe davam conselho. Viu? Os meus pais não sabem de nada, dizia Tadeu. Certo dia o coelhinho foi escondido para o outro lado da montanha, porque tinha ouvido falar que ali existiam cenouras deliciosas. Seus pais haviam dito para jamais ir lá sozinho, porque o lugar era muito perigoso, mas Tadeu desobedeceu e acabou caindo em um precipício. 4 dias depois, seus pais o encontraram ferido e quase morto. O coelhinho aprendeu a lição: para quem desobedece, coisa ruim acontece. Ele que dizia: meu pai não sabe nada. Viram? Coroa, pode falar, coroa. Viram? Viram, filhos? Deus nos aconselha porque nos ama e se importa com você, filho. Se vivermos de um modo que agrade a Deus, a nossa vida será abençoada. Jamais nos esqueçamos disso. Vale a pena ouvir e obedecer, né, amados e amadas? O Senhor é o nosso melhor amigo. Jesus está sempre do nosso lado. O princípio que temos para obedecer a Deus são vários tipos de princípios. Submeter-se à autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus são supremas além da medida. Elas são a mais alta diretriz e o mais alto mandamento e devem ser obedecidas de forma absoluta. Submetam-se à autoridade de Cristo e aceite submeter-se à palavra e obra. Afirme que Cristo é a verdade, o caminho da vida. Submetam-se à autoridade do Espírito Santo de Deus. Aceite e submetam tudo ao que vem de esclarecimento, iluminação e orientação do Espírito Santo. Rejeite o que vem do homem. Em todos os casos, busque a verdade. Confirme que qualquer compreensão da verdade deve ser baseada na palavra de Deus e sejam capazes de submeter a todas as verdades. Só isso é submissão a Deus. Palavra de Deus relevantes. Deus criou os humanos e os colocou sobre a terra e desde então Ele os conduziu.
Depois ele os salvou e serviu como oferta pelo pecado para a humanidade. No final, ele ainda deve conquistar a humanidade, salvar os humanos inteiramente e restaurá-los à sua imagem original. Essa é a obra ao qual ele vem se dedicando desde o início, princípio do mundo, restaurando a humanidade à sua imagem e semelhança. Deus estabelecerá seu reino e restaurará a semelhança original dos humanos, o que significa que Deus restaurará a sua autoridade sobre a terra, sobre toda a criação. A humanidade perdeu seu coração temente a Deus e também a função incumbente às criaturas de Deus após ter sido corrompida pelo adversário, tornando-se assim o inimigo desobediente a Deus. Então a humanidade viveu sob o império de Satanás e seguiu suas ordens. Assim, Deus não teve como operar entre suas criaturas e se tornou ainda mais incapaz de ganhar sua referência temerosa. O humano, porém, foi criado por Deus e deveria adorá-lo, mas na realidade eles deram as costas para ele e no lugar deles preferiram cair no mal. O adversário se tornou ídolo no coração de certos humanos. Assim Deus perdeu a posição no coração dos maus. O que quer dizer que ele perdeu o significado por trás de quem ele criou, da humanidade, portanto, a fim de restaurar o significado por trás dessa criação da humanidade. Ele deve restaurar sua imagem e livrar a humanidade dos seus caracteres pecados, corruptos. Para recuperar os humanos, o adversário, os humanos do adversário, ele deve salvá-los do pecado. Somente dessa maneira Deus pode, aos poucos, restaurar a semelhança e função original. Enfim, restaurar o seu reino. A destruição final daqueles filhos da desobediência também será levada a cabo, a fim de permitir que os humanos adorem a Deus e vivam na terra de maneira melhor, como Deus criou os homens. Ele fará com que eles o adorem, como ele deseja restaurar a função original da humanidade. Ele irá restaurar completamente, sem nenhuma adulteração. Restaurar a sua autoridade significa fazer os humanos adorarem e se submeterem a ele. Significa que ele fará os humanos viverem por causa dele e fará os seus inimigos perecerem como resultado da sua autoridade. Isso significa que ele fará com que tudo dele persista entre os humanos sem existência de ninguém. O reino de Deus deseja fortalecer é o seu próprio reino. A humanidade que ele deseja é uma humanidade que irá adorar e que se submeterá completamente a Deus e manifesta a sua glória. Se Deus não salvar a humanidade corrupta, então o significado por trás da sua criação da humanidade nada perderá. Ele não terá mais autoridade entre os humanos. O seu reino não será mais capaz de existir na terra. Se Deus não destruir aqueles inimigos que são desobedientes a ele, ele não será capaz de obter sua glória completa, nem será capaz de estabelecer o seu reino aqui na terra. Esses serão os marcos da conclusão da sua obra e de sua realização grande, destruição totalmente daqueles que dentre os humanos são desobedientes a ele, levar para o descanso aqueles que foram completados na fé. Quando os humanos tiverem sido restaurados à sua semelhança original, é quando a humanidade puder cumprir com seus deveres, manter seu lugar correto e obedecer a doutrina de Deus. Deus terá obtido um grupo de pessoas da terra que o adora. Ele também será estabelecido com o reino da terra que o adora. Os homens entrarão em descanso justo e a palavra se manifesta em carne.
já o que você acredita de Deus, então deve por fé em todas as palavras de Deus, em toda a sua obra. Ou seja, já que você acredita em Deus, você precisa obedecer. Se você não conseguir fazer isso, então não faz diferença se você acredita em Deus ou não. Se você acredita em Deus há muitos anos e, no entanto, nunca lhe obedeceu nem aceitou sua palavra, mas em vez disso pediu a Deus que se submetesse a você de acordo com as suas noções, então você é mais rebelde das pessoas e é um incrédulo, agindo dessa forma. Como também assim conseguirá obedecer às palavras de Deus que não estão em conformidade com as noções do homem. A pessoa mais rebelde é aquela que intencionalmente desafia a Deus, ele resiste a ele, é inimiga da Deus e é anticristão. Tal pessoa tem constantemente uma atitude hostil em relação à obra de Deus, nunca demonstrou a menor intenção de se submeter a ele, e nunca se submeteu e se humilhou a si mesma. Ela se exalta diante dos outros e nunca se submete a ninguém. Diante de Deus, ela se considera mais proficiente em pregar a palavra e a mais hábil em trabalhar com os outros. Não descarta os tesouros já em sua posse, mas trata-os como herança familiar para adoração, para pregar aos outros, e os utiliza para ensinar a eles que a idolatram, que permanecem na casa de Deus, geração após geração. Elas tomam a pregação, a palavra da doutrina como seu dever mais elevado, ano após ano, geração após geração, vão vigorosamente impondo seu dever sagrado, inviolável. Ninguém ousa tocá-los, e nenhuma pessoa se atreve a reprová-los abertamente. Elas se tornam reis na casa de Deus, correndo desenfreado enquanto tiraniza os outros de geração em geração. Esse bando de adversários procura unir esforços a demolir a obra. Como podemos permitir que esses adversários vivam, existam diante dos olhos de Deus? Até aqueles com apenas meios de obediência não conseguem caminhar até o fim. Quando menos esses tiranos, sem a menor obediência no coração. A obra de Deus não é facilmente ganha pelo homem, mesmo que use todas as forças. O homem ganhará apenas uma mera porção e atingirá a perfeição no final. O que dizer então dos filhos rebeldes que procuram destruir a obra de Deus? Eles não têm mais esperança de serem ganhos por Deus? Nosso propósito é fazer a obra da conquista, não apenas de conquistar por causa de ser conquista, mas para conquistar, revelar a justiça e a iniquidade, obter prova para a punição do homem, condenar os ímpios e ainda mais conquistar, tendo em vista o aperfeiçoamento daqueles que obedecem a Deus voluntariamente. No final todos serão separados de acordo com a sua espécie, todos serão aperfeiçoados, terão seus pensamentos ideais, ideias cheios de obediência. Essa é a obra a ser concluída no final. Mas aqueles que estão cheios de caminhos rebeldes serão punidos, enviados para queimar no fogo eterno, e se tornarão objetos de maldição eterna. Quando chegar esse momento, os heróis grandiosos e indomáveis de tempos passados se tornarão os mais baixos e rejeitados, covardes, fracos e imponentes. Somente isso poderá ilustrar todos os aspectos da justiça de Deus e revelar o seu caráter, que não admite ofensa do homem. E só isso pode apaziguar o ódio do coração. Enfim, essas palavras dirijo a vocês, amados e amadas, do fundo do coração, para que ouçam a verdadeira palavra do Senhor, que nos traz alegria de sermos fiéis a Ele, de termos a nossa alegria sempre dentro do coração, ensinando nossos filhos, direcionando-os para o bem, para a palavra do bem, a luz da vida,
temos que nos abraçarmos e honrarmos tudo que Deus nos deu e dar glória e honra a Ele, em nome de Jesus. Finalizo essa pregação dando a vocês a minha bênção, em nome de Jesus, e que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos vocês que estão ouvindo essa palavra, e repreenda todo o mal que está sob o jugo, expulse nesse momento, ordeno o adversário para as prisões do inferno, em nome de Jesus. Meu ósculo santo, a vocês, e nossos agradecimentos ao Divino Espírito Santo de Deus, que transmitiu essa palavra a vocês, fiéis da palavra, serva do Senhor, Igreja Novo Reino de Deus e as crianças do mundo. Essa é a primeira parte da pregação. Teremos a segunda parte da pregação na próxima sexta-feira. Em nome de Jesus, eu digo amém.